Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus saiu da vida reclusa, escondida, silenciosa de Nazaré, onde ele passou 30 anos trabalhando na carpintaria junto com São José. O trabalho dele agora muda, se transforma. Agora Jesus não está mais trabalhando com formão, serrote, martelo, prego, ou seja lá o que for que se utilizasse naquela época para trabalhar numa carpintaria. Jesus agora está trabalhando com outro tipo de instrumento. O serrote dele agora é a sua palavra. O seu martelo são os seus milagres. E a carpintaria de Nosso Senhor, que durante 30 anos foi a carpintaria de São José, agora é o nosso coração. É aqui que ele quer trabalhar. É aqui que ele vai utilizar os seus instrumentos para forjar algo novo, que não é mais uma mesa, uma cadeira, uma cômoda, ou sei lá o que for. Seja lá o que for necessário dentro de um processo de carpintaria. Agora Jesus quer formar o nosso coração e quer gerar algo novo dentro deste coração: fé e confiança. Mas isso, gente, não se faz da noite para o dia. É necessário um tempo. Vejam um dia na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que neste dia ele está fazendo esse trabalho, transformando o seu trabalho. Ele passou 30 anos lá em Nazaré, agora ele transforma esse trabalho para um trabalho que vai durar por 3 anos na sua vida pública, para pregar e fazer milagres. Vamos ver na vida de Jesus como é que isso funciona. Um dia na vida de Jesus Cristo. Daria até um programa no Globo Repórter, né? Um dia na vida de Jesus Cristo. O que faz, onde mora, com quem anda hoje na missa do 5º domingo na São José Operário. Então, no evangelho da semana passada, nós temos o início do dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. É sábado de manhã. Ele vai para a sinagoga de Cafarnaum. Já é tradição, todo mundo vai para a sinagoga de Cafarnaum, para a sinagoga nos sábados. E na sinagoga ele vai comentar um pouco a respeito da lei, vai pregar um pouquinho, algo que era comum de se fazer. Mas eu não sei se vocês se lembram. No evangelho passado ficou clara para nós a exasperação, a impressão grande dos judeus ao ouvirem Jesus falar, porque ele não falava como os outros. A palavra dele era diferente. As pessoas que o ouviam percebiam: ele fala como quem tem autoridade. Não é a mesma coisa. E a partir da sua fala, Jesus começou a mostrar que não só a sua fala tinha autoridade, como ele de fato tinha um poder para transformar as coisas. Um cara que está possuído pelo demônio se manifesta, começa a gritar, urrar lá dentro da sinagoga, e ele imediatamente exorciza esse homem, dizendo para o diabo: afaste-se dele. E o povo fica ainda mais impressionado. Nossa, ele não só fala como quem tem autoridade, ele também age como quem tem autoridade. Esse é o início do dia de Nosso Senhor em Cafarnaum. Está na sinagoga, prega e faz um milagre, que aqui é um exorcismo. Meio-dia, vamos almoçar. Almoçar na casa de quem? De Simão e de André, que moram ali na redondeza, de Pedro e de André, né? E eles chegam lá para almoçar. A sogra de Pedro está acamada. Jesus se aproxima da sogra de Pedro, toma ela pelas mãos, levanta ela, e nesse processo de levantá-la, ela é curada. Um milagre acontece. O povo fica impressionado. Nossa, e ela o que é que faz? Vai servir as pessoas. Recebeu o milagre, recebeu a graça, agora eu vou servir, agora eu vou me doar, me ofertar pelas pessoas. Ótimo. A sinagoga de Satanás. A sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga de Cafarnaum, não é o momento da sinagoga de Satanás. A sinagoga de Cafarnaum havia revelado Jesus para Cafarnaum, para aquele povo, para aquele povoado. E o povo estava muito impressionado, porque vocês sabem, né, gente? Notícia ruim corre, não é só hoje não, naquela época também. E boa também corre. Então o povo começou a ouvir falar, né? Epa, tem um cara fazendo milagre, tem um cara exorcizando as pessoas, e tem um cara que fala com autoridade. Vamos lá ver o que é que ele tem para nós. Onde é que ele está? Está na casa de Simão e de André. Bora lá. O que o Evangelho nos diz? Ao fim da tarde, quando o sol se pôs, a cidade inteira se reuniu em frente da casa. A cidade inteira. Imagina a muvuca.
de gente atrás de Jesus, porque quer um milagre, quer uma bênção, quer uma cura, quer um exorcismo, quer ouvir uma palavra de autoridade. As pessoas estão desesperadas por alguém que faça algo novo na vida delas, porque elas estão sofrendo, com toda certeza. E está lá a muvuca inteira, aquele povo todo lá na frente da casa de Simão e de André, e Jesus cura muita gente, liberta muita gente, e depois disso despede a multidão e vai para casa para poder descansar. E antes que o sol nasça, o Senhor acorda e vai para o monte rezar sozinho. Os discípulos ficam sabendo onde é que Jesus está, vão atrás dele e dizem: todos estão te procurando. O sol nem nasceu, o povo já está atrás de Jesus de novo. E ele diz: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E assim começa o domingo de nosso Senhor Jesus Cristo, indo para outras aldeias, pregando e fazendo milagres. É o que diz São Marcos para encerrar o evangelho de hoje. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios, fazendo milagres. 24 horas na vida de Jesus. Ele faz bastante coisa, né? É uma rotina bem cheia, né? É uma agenda que está o tempo todo demandando dele atenção, entrega, sacrifício, cuidado com as pessoas. Esse aqui é um dos dias. E todos os dias dele, da sua vida pública, foram assim. Uma entrega, uma doação, o tempo todo para fazer com que aquelas pessoas tivessem fé nele e confiassem na sua palavra. E por que isso é importante, gente? Ninguém confia numa pessoa de imediato. Se você conhece uma pessoa, não é no primeiro dia em que você conhece ela que você vai dispor da senha da sua conta bancária. Talvez você nunca disponha da senha da sua conta bancária para aquela pessoa. Mas na medida em que a confiança cresce naquela pessoa, cresce também a entrega que você faz de você mesmo para aquela pessoa. Confiança é uma coisa que se constrói, não surge da noite para o dia. E se a gente perde a confiança, é ainda mais difícil de recuperar. Jesus sabe disso. E por isso ele sabe que não vai ser uma pregação dele chegando assim do nada e dizendo: oiê, eu vim do céu, sou filho de Deus, vamos lá para o reino dos céus, vamos comigo, eu vou fazer vocês felizes. Ele sabe que não vai ser uma fala dele que vai resolver esse problema. Ele precisa gerar confiança, e confiança se gera com o tempo, na medida em que a pessoa vai falando a respeito de si e vai mostrando com as suas ações que de fato é possível desconfiar naquela pessoa. Palavras e ações, pregação e milagres, é o que Jesus está fazendo. E ele passa 3 anos da sua vida agora trabalhando nesta carpintaria que é as nossas almas, para gerar em nós a fé e a confiança nele. Porque, gente, ele sabe muito bem para onde é que está levando os apóstolos. Os apóstolos é que não sabem, ou fingem não saber. Jesus está levando os apóstolos para a cruz, está levando todo mundo para a cruz. E ele anuncia isso, ele fala isso, mas o povo finge que não ouve. Não, não é para tanto, sofrimento é uma coisa assim, deixa para lá, cruz agora não, vamos pensar em coisa boa, vamos sentir coisa boa. E não é isso que Jesus está fazendo. Mas ele continua pacientemente lutando para que os apóstolos e os seus discípulos ouçam a sua palavra, guardem ela no coração e a transformem em gestos concretos pela fé que vai surgir por dentro. E aqui, vocês vejam o que é que Jesus está fazendo. Do lado de fora, ele está trabalhando pela palavra e pelos milagres, dizendo e fazendo sinais para que a gente confie nele. E do lado de dentro, Jesus está mandando o seu Espírito para que a gente possa dizer: sim, eu creio. Porque a fé é algo que depende da graça. Nós não damos conta de acreditar sozinhos. É necessário ter a graça de Deus para poder acreditar. Então, gente, de modo prático para a nossa vida, o que é que isso significa? Significa o seguinte: quando apareceu uma cruz na tragédia, um momento angustiante, um sofrimento na sua vida, quando essa cruz aparecer, você deveria estar dizendo como Jesus ensinou para Santa Faustina: Jesus, eu confio em vós.
É fácil fazer isso? É claro que não. Especialmente no meio da dor, é muito difícil dizer para Jesus que nós confiamos nele, que está permitindo que o sofrimento aconteça na nossa vida. Nós queremos nos livrar do sofrimento. Olha a multidão que estava na frente da casa de Simão. Uma multidão querendo se livrar do sofrimento. E Jesus de fato toca aquelas pessoas. Ele quer realmente resolver os problemas delas. Mas Ele quer que elas entendam que maior sofrimento é o do inferno. E por isso Ele quer gerar a fé, para nos ajudar a suportar os sofrimentos desta vida. Só que nos momentos em que nós precisarmos colocar esta fé em prática, essa fé e essa confiança, dizendo do fundo do nosso coração: Jesus, no meio deste câncer, eu confio em vós. Jesus, no meio desse fracasso da minha empresa, eu confio em vós. Jesus, na morte do meu filho, eu confio em vós. Jesus, na perseguição do meu bispo, eu confio em vós. Jesus, com as crianças chorando na igreja, eu confio em vós. Como é que a gente faz isso? Somente se a gente está ouvindo a palavra de Deus. Se você não está parando para ouvir a palavra de Deus, na hora que você precisar confiar em nosso Senhor, você vai arregar. Você não vai ter força, porque isso é uma coisa divina, não é humana. A gente tem que ouvir esta palavra, deixar Ele falar, e Ele está falando agora mesmo. Deixar Ele falar, fazer com que esta palavra caia em nosso coração como uma semente, germine, cresça e dê fruto a seu tempo. Isso demora, isso custa tempo. É por isso que Jesus passa 3 anos pregando e fazendo milagres, e só 3 horas na cruz nos redimir. Ele poderia muito bem, gente, Jesus quando nasceu, Ele poderia, se a coisa aqui é entregar a própria vida para nos salvar, Ele não poderia ter morrido com a perseguição de Herodes lá atrás? Logo que Ele nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos do reino. Ele poderia ter morrido naquele momento, e Ele teria nos salvado. Só que nós não ficaríamos sabendo, e nem teríamos ouvido a sua palavra, que nos chama a fé e a confiança. É por isso que Ele gasta estes 3 anos fazendo apenas isso, pregando e fazendo milagres. E aqui por milagres entenda exorcismos, curas e milagres de tudo quanto é tipo, falando e agindo. E Ele quer fazer isso também na sua vida. Só que a gente tem que parar para ouvir essa palavra dele, senão a gente não vai conseguir confiar. E quando a cruz bater na nossa porta, é bem provável que a gente se revolte. O que é que a gente tem que fazer então, na prática? Parar para rezar, com toda certeza. Quem não para para rezar, não para para ouvir a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus, não tem fé sendo gerada no seu coração. Quem não tem fé no seu coração, quando uma tragédia acontecer, vai culpar Deus, e vai perder o reino dos céus. Não é pouca coisa, é muita coisa, e muito séria, inclusive. Então nós precisamos gastar tempo para rezar. Padre, não tenho tempo. Tenho 9 filhos dentro de casa, e o Senhor que mandou fazer, hein? Pois é. Vocês estão vendo a rotina de Jesus aqui, né? Eu não contei a rotina dele à toa para vocês. O que é que ele faz para poder rezar, sendo que ele não precisava de rezar, hein? Que ele era Deus. O que é que ele faz para poder rezar? Levanta mais cedo. Jesus está fazendo isso, gente. Jesus, ele levanta mais cedo para poder rezar. E ainda assim, de madrugada, o povo está lá: Senhor, nós precisamos de Ti. E ele dizendo: não, vamos agora para outro povoado, porque tem outro povoado que precisa de mim, né? É necessário levantar mais cedo para poder parar para prestar atenção na oração. Se a oração é um contato com Deus, que vai nos falar ao coração, a gente tem que parar para prestar atenção. É uma falta de respeito, uma grande falta de respeito, você está falando com alguém e a pessoa não está nem aí, não está prestando atenção em você, está mexendo no WhatsApp, está fazendo qualquer outra coisa, mas não está prestando atenção em você. Vocês sabem como é que eu sei, eu padre, como é que eu sei que está na hora de acabar a homilia? Quando o povo do lado de lá está assim. Eu percebi já, ninguém está prestando mais atenção em mim,
Está na hora de cortar. Teve uma moça desta paróquia, em uma comunidade que eu não vou dizer qual, no banco da frente, dormindo na cara dura durante a homilia. Se for uma criança, tudo bem, né, gente? Tudo bem. Mas assim, não é que ela estava dormindo assim, pescando, entendeu? Tudo bem também. Não, ela confortavelmente apoiou a cabeça dela no ombro do namorado e dormiu. É uma falta de respeito, não é? Não só comigo, com a liturgia. Porque eu tenho certeza que se você fosse a uma audiência, você não iria dormir na frente do juiz. Não iria. Por que na missa pode? E por que na oração pode? Fazer de qualquer jeito. Fazer em qualquer hora. Falando qualquer coisa. Prestando atenção em mais um monte de coisa. Padre, eu não paro para rezar, mas eu passo o dia inteiro em oração. Olha, é difícil que isso esteja de fato acontecendo. Porque na prática, a sua atenção está dispersa com um monte de coisa. Você tem que estar prestando atenção em um monte de coisa. E Jesus está chamando a sua atenção no silêncio do seu coração, só que você não tem tempo. Está preocupado, preocupada, fazendo um monte de coisa. É por isso que a gente tem que arrumar um tempo para poder rezar. Inclusive a oração do Santo Terço. Se a sua oração principal é o terço tem que ser rezado num momento de paz, de silêncio e de solidão. E com as intenções corretas, né? Porque tem gente também que faz da sua intenção principal do terço não rezar pela família, não rezar pelos sacerdotes, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório. Não, tem gente que faz da sua intenção principal no Santo Terço a seguinte: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora eu te peço, neste Santo Terço, que o Senhor me ajude a terminá-lo o mais rápido possível. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, Pai Nosso, Ave Maria, gol! Virou narração de futebol, né? Você está tratando o Senhor como um cachorro e você espera receber graça dele? Quando é que a gente vai parar para rezar de fato? Para dar atenção para Jesus. Porque se tem alguém que merece a nossa atenção, é Ele. Quando é que a gente vai gastar tempo com Ele? Padre, não tenho tempo. Levanta mais cedo. Jesus está mostrando para nós: levanta mais cedo. Mas eu durmo tarde. Se esforça para dormir mais cedo. Mas minhas crianças não deixam eu dormir de madrugada. Aguenta a cruz. Vai passar. Uma hora passa. Isso vale para todo mundo, gente. Para todo mundo. Para mim, para vocês, para todos nós. Se a gente não se esforça para ouvir a palavra de Deus, essa palavra não gera fé e confiança no nosso coração, e no momento da dor, da angústia e do sofrimento, a gente vai arregar. E pode inclusive acabar culpando Deus por causa das coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a seguinte: nós temos responsabilidade sobre os outros, certo? Nós não ouvimos a palavra de Deus apenas para nós mesmos. Nós ouvimos para que nós sejamos transformados e essa palavra seja passada para frente. Vejam São Paulo na segunda leitura de hoje. Ele diz assim: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Essa palavra é forte, especialmente para quem é pregador, que é o meu caso. Essa palavra é bem forte. O que é que um padre está fazendo na paróquia se não está pregando o Evangelho? Ah, está vendendo cartela para festa, está reformando a igreja. Se não está pregando o Evangelho, isso não serve para absolutamente nada. A função primordial de um padre na paróquia é pregar o Evangelho e ofertar os sacramentos. É isso. Mas padre, o senhor não está acompanhando tal e qual pastoral e o movimento. Eu estou pregando o Evangelho. Essa é a coisa mais importante. Mas padre, o senhor não consegue vir almoçar na minha casa. Eu estou pregando o Evangelho. Essa é a coisa mais importante. Os apóstolos lá no início começaram a perceber que a demanda dos cristãos era muito grande. Eles demandavam muito a presença dos apóstolos. E eles disseram: olha, não é bom que a gente fique servindo as mesas.
Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar os diáconos, eles irão fazer esse serviço e nós faremos aquilo que é a nossa missão: rezar e pregar. Essa é a missão de um padre: rezar e pregar. Só que, gente, padre é pai, e pai tem dever de pregar o evangelho tanto quanto o padre. Vocês todos são meus filhos nesse momento. Eu, como pai, estou pregando o evangelho a vocês. Mas os filhos de vocês são antes filhos de vocês, depois meus. Então não adianta essa história de terceirizar para a catequese, de terceirizar para o colégio, de terceirizar para quem quer que seja a educação moral e doutrinal do seu filho. É seu dever. E no dia do juízo final, Jesus vai perguntar para você: por que é que não educou seu filho na fé? Senhor, não tive tempo, coloquei ele no colégio. Isso não era responsabilidade do colégio, era sua. Ah, mas eu precisava estudar. E por que não gastou tempo para se preparar? Ah, eu não sabia. Não sabia porque realmente não dava para saber, ou não sabia porque não quis saber e se comprometer? A nossa vida é muito séria. O Senhor nos chama a levar esta vida com seriedade. E esta frase de São Paulo, que eu posso dizer aplicando a mim: padre, ai de mim se eu não pregar o evangelho, você que é pai e mãe deve aplicar em você também. Ai de vocês se não pregarem o evangelho em primeiro lugar para os filhos de vocês, e fazendo como Jesus: palavras e ações. Porque se tem alguém que consegue perceber a nossa hipocrisia, são os nossos filhos. Eles conseguem ver. E por isso é mais exigente ainda a gente ter uma vida correta para pegar o evangelho dentro de casa. É importantíssimo isso daqui, gente. É importantíssimo. A palavra de Deus é aquilo que nos salva. Não é pouca coisa o que nós estamos vendo aqui. E todo o esforço de nosso Senhor Jesus Cristo, o cansaço, a entrega, a doação dele, para que a sua palavra chegasse nos confins do mundo, não foi à toa. É porque ele sabe que a gente só vai ter fé na medida em que ouve ele falando. Só que a gente só vai ouvir ele falando na medida em que para escutar atentamente ele falando. E a gente só vai fazer isso na medida em que toma decisão pela oração na nossa rotina. Aí a gente começa a rezar, começa a ouvir a palavra de Deus, a fé começa a ser gerada no nosso coração pela força da graça, o nosso olhar se abre, a vida muda e fica mais alegre. Não é o que todo mundo quer? É o que todo mundo quer. Uma vida alegre, leve, com sentido. É o que a oração nos dará, se nós a fizermos com perseverança e com a atenção devida necessária em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos levar isso a sério. Agora estamos para começar a quaresma, daqui 10 dias começa a quaresma, mas eu acho que já dá para antecipar os propósitos de quaresma, especialmente os propósitos de oração. Gaste tempo para ouvir a Deus. Gaste tempo para rezar o terço, com atenção, gaste tempo. Além disso, vai sondando um pouco as Sagradas Escrituras, o Evangelho do dia. Está muito difícil para entender? Pega uma homilia no YouTube, coloca lá, homilia Padre Fulano, ouve a homilia. Tem um caderninho espiritual do lado, vai anotando as frases que mais te marcaram, os pensamentos que vão vindo no seu coração, como é que você pode fazer para colocar tudo aquilo em prática. Gente, eu tenho certeza que se a gente der atenção para isso daqui, só para isso daqui, em um mês a nossa vida está diferente. Se a gente fizer isso todo dia, dando atenção para isso daqui, em um mês a nossa vida está diferente. Pode ter certeza. Eu vou chamar daqui um mês, pode vir o povo para dar testemunho. Aí vai vir a multidão aqui na frente. Eu comecei a rezar de verdade, Deus está falando comigo na oração, minha vida está diferente, está um caos, mas está diferente. Está turbulenta, mas está diferente. Parece que eu comecei a rezar, o negócio começou a piorar. É assim mesmo. Aí depois melhora. Porque a palavra de Deus é uma palavra que gera vida. Mas nós temos que estar atentos para ouvir. Coloquemos em prática. Levemos isso a sério. E com toda certeza, essa confiança necessária para seguirmos a nossa vida no meio do sofrimento, ela estará disponível também para nós. Que Nossa Senhora nos ajude a formar em nós o verbo que ela formou dentro de si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.